Existe um segredo que as autoridades religiosas guardam há séculos. Um segredo tão perigoso que homens foram torturados, excomungados e mortos por revelá-lo. Um segredo que, se compreendido completamente, destruiria o medo que controla bilhões de pessoas ao redor do mundo. Esse segredo é simples. O Apocalipse é uma mentira, não uma mentira inocente, uma mentira calculada, refinada através de milênios, projetada especificamente para manter você em estado de terror perpétuo. Porque quando você acredita que o mundo pode acabar a qualquer momento, você vive com medo. E quando você vive com medo, você não questiona. Você apenas obedece. Baruch Spinoza descobriu isso no século XVII e pagou um preço terrível por essa descoberta. Ele não foi o primeiro a suspeitar que algo estava errado com as profecias apocalípticas, mas foi o primeiro a provar, usando apenas a razão pura, que Deus jamais planejou destruir sua própria criação. Spinoza desmascarou o maior golpe psicológico da história humana. E hoje, você vai descobrir exatamente como ele fez isso. Nos próximos 14 blocos, vamos acompanhar a jornada intelectual mais perigosa já empreendida por um filósofo. Uma jornada que revela como o medo do fim do mundo é fabricado, como ele é usado para controlar populações inteiras, e como você pode se libertar dessa prisão mental para sempre. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre destino, divindade e o futuro da humanidade. A verdade sobre o Apocalipse está prestes a ser revelada, e ela vai chocar você. O ano era 1665, e a Europa estava morrendo de medo. Não de guerra, não de fome, não de peste, embora a peste também estivesse devastando o continente. A Europa estava morrendo de medo do fim do mundo. Profetas improvisados surgiam em cada esquina, proclamando que os sinais apocalípticos estavam se manifestando. A grande peste de Londres era claramente uma das pragas bíblicas. O grande incêndio que se seguiu era obviamente o fogo purificador do juízo final. Cometas apareciam no céu como anúncios celestiais da ira divina. As igrejas estavam lotadas de pessoas aterrorizadas, confessando pecados imaginários, doando suas últimas moedas para garantir salvação, renunciando aos prazeres da vida, porque o mundo estava prestes a acabar. Foi exatamente nesse momento de histeria coletiva que Baruch Spinoza fez uma pergunta que mudaria tudo. Se Deus é perfeito, por que ele criaria algo imperfeito que precisaria ser destruído? Era uma pergunta simples, devastadoramente simples. Spinoza estava em seu estúdio, polindo uma lente com precisão matemática, quando essa questão surgiu em sua mente. Suas mãos continuaram um movimento repetitivo, mas seu cérebro estava em outra dimensão, processando uma lógica que ninguém antes havia aplicado ao conceito de Apocalipse. Se Deus é infinito, ele pensou, então sua criação também deve ser infinita. E algo infinito não pode ter fim. Era mais do que filosofia. Era matemática pura aplicada à teologia. Spinoza percebeu que o conceito de Apocalipse continha uma contradição fundamental que ninguém havia notado. Ou melhor, que ninguém havia se atrevido a notar. Se você aceita que Deus é perfeito, então você deve aceitar que tudo que ele cria é perfeito. E se algo é perfeito, não precisa ser corrigido ou destruído. O Apocalipse, portanto, só faz sentido se você aceita uma de duas premissas. Ou Deus não é perfeito, ou Deus não criou o mundo. Ambas as premissas eram heréticas, blasfemas, perigosas, mas eram logicamente inevitáveis. Spinoza parou de polir a lente. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu o peso real do que acabara de descobrir. Não era apenas que o Apocalipse era improvável, era que o Apocalipse era impossível dentro de qualquer sistema teológico coerente. Ele olhou pela janela e viu uma multidão passando, carregando cruzes, cantando hinos fúnebres, preparando-se para o fim que acreditavam estar próximo. Pessoas que haviam abandonado seus trabalhos, seus sonhos, suas vidas, porque alguém lhes disse que Deus estava prestes a destruir tudo. E naquele momento, Spinoza compreendeu algo ainda mais chocante. O medo do Apocalipse não era um efeito colateral das profecias. Era o objetivo principal. Porque uma população que vive em terror constante do fim do mundo é uma população que não questiona a autoridade, que entrega seu dinheiro para comprar salvação.
que renuncia ao pensamento crítico em favor da obediência cega. O Apocalipse não era uma profecia, era uma ferramenta de controle social. Spinoza pegou papel e tinta. Ele precisava documentar essa descoberta. Precisava desenvolver uma prova matemática que mostrasse de forma irrefutável que o conceito de fim do mundo era logicamente impossível. Mas, conforme escrevia, uma realização ainda mais perturbadora tomou forma em sua mente. Se o Apocalipse era uma mentira, então quem a inventou sabia que era uma mentira. O que significava que alguém, em algum momento da história, havia deliberadamente criado a maior campanha de terror psicológico que a humanidade já conheceu. E essa campanha havia sido tão bem sucedida que 1.600 anos depois, bilhões de pessoas ainda viviam aterrorizadas por uma ameaça que jamais existiu. Spinoza parou de escrever. Suas mãos estavam tremendo. Ele acabara de descobrir que não estava apenas questionando uma crença religiosa. Estava desmascarando uma conspiração milenar contra a mente humana, uma conspiração que transformava o próprio conceito de Deus em uma arma de destruição em massa psicológica, e agora ele sabia que não haveria volta. Essa descoberta o consumiria até o fim de seus dias, porque uma vez que você vê a matriz de controle mental que governa a civilização, você não pode mais fingir que ela não existe. Spinoza olhou novamente para a multidão aterrorizada na rua. Em poucos anos, ele provaria que todos aqueles medos eram infundados, que Deus jamais havia ameaçado destruir o mundo, que o Apocalipse era uma invenção humana, não uma promessa divina. Mas primeiro, ele precisaria sobreviver ao que estava prestes a desencadear. Porque quando você ataca o medo que controla bilhões de pessoas, você se torna o homem mais perigoso do mundo. 3 dias depois de sua descoberta inicial, Spinoza estava imerso em um oceano de pergamelos e manuscritos antigos. Ele havia decidido fazer algo que nenhum filósofo antes dele havia tentado: analisar sistematicamente cada profecia apocalíptica conhecida, aplicando lógica matemática a cada alegação sobre o fim do mundo. O que ele encontrou o deixou simultaneamente fascinado e horrorizado. Spinoza descobriu que todas as profecias apocalípticas seguiam um padrão idêntico, não apenas na estrutura narrativa, mas na função psicológica que exerciam sobre a população. Primeiro, criavam uma sensação de urgência extrema. O fim estava sempre próximo, mas nunca datado com precisão suficiente para ser desmentido rapidamente. Segundo, estabeleciam uma divisão maniqueísta entre salvos e condenados, criando uma competição desesperada por salvação. Terceiro, prometiam que apenas através da obediência total às autoridades religiosas seria possível escapar da destruição. Era um sistema perfeito de controle mental. Mas conforme Spinoza mergulhava mais fundo na análise textual, ele descobriu algo ainda mais sinistro. As próprias escrituras que supostamente continham essas profecias haviam sido editadas, reorganizadas e reinterpretadas ao longo dos séculos para maximizar seu impacto terrorista. Versões mais antigas dos mesmos textos continham mensagens completamente diferentes. Onde versões posteriores falavam de destruição cósmica, versões anteriores falavam de renovação espiritual. Onde versões posteriores ameaçavam com punição divina, versões anteriores prometiam libertação humana. Alguém havia sistematicamente transformado textos de esperança em instrumentos de terror, e Spinoza estava prestes a provar exatamente quem havia feito isso e por quê. Pause um momento. Você está acompanhando essa descoberta que pode mudar tudo o que você pensa sobre realidade e controle? Se essa revelação está impactando você tanto quanto impactou Spinoza naquele momento, deixe nos comentários qual foi a maior mentira que você descobriu que estava acreditando. Que momento da sua vida você percebeu que estava sendo manipulado por algo que parecia verdade absoluta? Escreva agora nos comentários, porque você faz parte de uma comunidade de pensadores que não aceita respostas prontas. E se você chegou até aqui, é porque você tem coragem de questionar até mesmo as verdades mais sagradas. Se inscreva no canal agora, porque o que Spinoza está prestes a revelar vai abalar os fundamentos de tudo que a humanidade acredita sobre destino e divindade. E você não vai querer perder nenhum segundo dessa revolução filosófica.
Spinoza estava examinando um manuscrito particularmente antigo quando fez uma descoberta que o fez questionar sua própria sanidade. O texto original, em hebraico arcaico, não continha nenhuma referência ao fim do mundo. Zero. Nada. Absolutamente nenhuma menção a Apocalipse, juízo final ou destruição cósmica. O manuscrito falava sobre ciclos naturais, sobre a eternidade da existência, sobre a impossibilidade lógica de que algo infinito tivesse fim. Mas a tradução grega do mesmo texto, feita séculos depois, havia inserido referências apocalípticas que simplesmente não existiam no original. E a tradução latina, baseada na tradução grega, havia amplificado essas inserções até transformá-las no centro da mensagem. Era falsificação textual em escala industrial. Spinoza percebeu que estava olhando para a evidência física de uma das maiores fraudes intelectuais da história humana. Alguém havia deliberadamente corrompido textos sagrados para criar uma doutrina de terror que não tinha base nas escrituras originais. Mas quem? E por quê? A resposta estava começando a se formar na mente de Spinoza, e ela era mais chocante do que ele havia imaginado. As inserções apocalípticas não eram aleatórias. Elas seguiam um padrão específico que beneficiava consistentemente uma única instituição, a hierarquia religiosa organizada. Cada profecia apocalíptica colocava a salvação nas mãos de intermediários humanos. Cada ameaça de destruição requeria pagamento, penitência ou submissão a autoridades terrestres. O Apocalipse não havia sido inventado para preparar as pessoas para o fim do mundo. Havia sido inventado para impedir que as pessoas questionassem o mundo atual. Spinoza fechou o manuscrito e caminhou até a janela. Lá fora, via novamente as multidões aterrorizadas, entregando suas economias para comprar indulgências, renunciando ao pensamento crítico porque acreditavam que o mundo estava prestes a acabar. E agora, ele sabia que esse terror era baseado em textos que haviam sido deliberadamente falsificados. Mas a descoberta mais devastadora ainda estava por vir. Porque conforme Spinoza analisava os padrões de falsificação, ele percebeu que elas não haviam parado no passado. Elas continuavam acontecendo. Novas interpretações apocalípticas surgiam a cada geração, sempre perfeitamente sincronizadas com momentos de crise social ou política. Sempre que as pessoas começavam a questionar a autoridade, uma nova ameaça apocalíptica aparecia para redirecioná-las ao medo e à obediência. Era um sistema de controle renovável, infinitamente adaptável. Spinoza estava prestes a descobrir que seus próprios contemporâneos estavam ativamente envolvidos na perpetuação dessa fraude milenar. O que ele faria com essa informação determinaria não apenas seu destino pessoal, mas o futuro da consciência humana. Porque uma vez que você prova que o maior medo da humanidade é fabricado, você força a espécie inteira a confrontar uma pergunta terrificante. Se eles mentiram sobre isso, sobre o que mais eles mentiram? E se o Apocalipse é falso, o que é verdadeiro? Spinoza estava prestes a descobrir que essas perguntas eram mais perigosas do que qualquer profecia sobre o fim do mundo, porque elas levariam à destruição de algo muito mais importante do que o mundo físico. Elas levariam à destruição da matriz de controle mental que mantinha a civilização funcionando. E isso era algo que os poderosos nunca permitiriam. A perseguição começou sutilmente. Primeiro, foram os olhares. Spinoza notou que suas caminhadas pela cidade haviam se tornado desconfortáveis. Pessoas que antes o cumprimentavam cordialmente, agora desviavam o olhar. Comerciantes que costumavam ser amigáveis tornaram-se frios e distantes. Alguém estava espalhando rumores sobre ele. Mas Spinoza não se deixou intimidar. Na verdade, as tentativas de isolamento social apenas confirmaram que ele estava no caminho certo, porque se suas descobertas fossem irrelevantes, ninguém se importaria com elas. O fato de que poderosas forças estavam se mobilizando contra ele provava que havia tocado em algo que elas desesperadamente queriam manter oculto. Spinoza intensificou suas pesquisas. Ele havia desenvolvido uma metodologia revolucionária para analisar textos apocalípticos. Ao invés de aceitar interpretações tradicionais, ele aplicava 3 filtros consecutivos a cada passagem.
Primeiro, o filtro linguístico. Qual era o significado literal das palavras no idioma original, sem interferência de traduções posteriores? Segundo, o filtro contextual. Qual era a situação histórica e social quando o texto foi escrito? Que problemas práticos os autores estavam tentando resolver? Terceiro, o filtro lógico. As alegações feitas no texto eram internamente consistentes. Elas contradiziam leis naturais conhecidas. Elas requeriam premissas impossíveis. Quando aplicava esses três filtros a profecias apocalípticas, os resultados eram sempre os mesmos. No nível linguístico, as palavras traduzidas como fim do mundo quase sempre significavam fim de uma era ou transformação social nos idiomas originais. No nível contextual, os textos foram escritos durante períodos de opressão política, e as profecias eram códigos para resistência contra a ocupação estrangeira, não predições sobre destruição cósmica. No nível lógico, as alegações apocalípticas violavam princípios básicos de causa e efeito, requerindo que Deus agisse contra sua própria natureza perfeita. Em outras palavras, nenhuma profecia apocalíptica genuína existia. Todas eram ou mal-entendidos linguísticos, ou códigos políticos mal interpretados, ou fabricações posteriores inseridas nos textos para servir propósitos de controle social. Mas conforme Spinoza documentava essas descobertas, ele percebeu que estava enfrentando um problema muito mais complexo do que simples erro intelectual. A crença no Apocalipse não persistia porque as pessoas eram ignorantes. Persistia porque as pessoas precisavam dela. Spinoza descobriu que o medo do fim do mundo servia funções psicológicas profundas na mente humana, oferecia uma explicação simples para o sofrimento, prometia justiça final para injustiças presentes, criava significado em vidas que de outra forma pareceriam sem propósito. O Apocalipse era uma droga psicológica e, como toda droga, criava dependência. As pessoas não queriam que suas crenças apocalípticas fossem desmentidas. Elas precisavam dessas crenças para funcionar emocionalmente. E isso criava um dilema ético devastador para Spinoza. Se ele publicasse suas descobertas, estaria destruindo o sistema de suporte emocional de milhões de pessoas. Estaria forçando a humanidade a confrontar uma realidade sem a promessa reconfortante de justiça final. Mas se ele não publicasse suas descobertas, estaria permitindo que a maior mentira da história continuasse escravizando mentes humanas. Spinoza passou semanas lutando com esse dilema, até que fez uma terceira descoberta que resolveu a questão de forma definitiva. Ele percebeu que o medo do Apocalipse não estava apenas controlando as massas, estava impedindo que a humanidade atingisse seu verdadeiro potencial. Porque quando você acredita que o mundo pode acabar a qualquer momento, você não investe em progresso de longo prazo. Você não desenvolve ciência. Você não explora possibilidades. Você não sonha com um futuro melhor. Você apenas sobrevive. E Spinoza compreendeu que esse era exatamente o objetivo. A doutrina apocalíptica não havia sido criada para preparar a humanidade para um fim do mundo que nunca viria. Havia sido criada para impedir que a humanidade criasse um mundo melhor. Era uma prisão temporal. Um sistema que mantinha a espécie humana permanentemente presa em um presente de medo e submissão. E quebrar essa prisão requeria mais do que simplesmente desmentir profecias. Requeria oferecer uma alternativa completa, uma visão de realidade que fosse simultaneamente mais verdadeira e mais esperançosa do que a doutrina que estava substituindo. Spinoza percebeu que não estava apenas desconstruindo o Apocalipse, estava construindo uma nova forma de compreender a existência humana, uma forma baseada em razão ao invés de medo, em potencial ao invés de limitação, em eternidade ao invés de terminalidade. E essa nova visão seria muito mais perigosa para os controladores do que qualquer crítica às suas mentiras. Porque enquanto pessoas podiam ignorar críticas, elas não podiam ignorar uma alternativa melhor. Spinoza estava prestes a oferecer à humanidade algo que ela nunca havia tido: uma filosofia de vida completamente liberta do terror apocalíptico. E isso mudaria tudo, para sempre. O manuscrito que mudaria a história da filosofia ocidental estava crescendo na mesa de Spinoza.
Ele havia decidido que sua obra não seria apenas uma refutação do Apocalipse, mas uma reconstrução completa da relação entre humanidade, natureza e divindade. O título provisório era Tratado sobre a Eternidade Natural e a Impossibilidade do Fim. Mas conforme escrevia, Spinoza percebeu que estava criando algo muito mais radical do que havia planejado. Ele não estava apenas argumentando que o Apocalipse era falso. Estava provando que a própria necessidade psicológica de acreditar no Apocalipse revelava uma compreensão fundamentalmente distorcida da natureza da realidade. A descoberta central de Spinoza era devastadoramente simples. Se você compreende verdadeiramente o que significa existir, você percebe que a existência é, por definição, eterna. Não eterna no sentido de duração infinita no tempo, mas eterna no sentido de estar completamente fora das categorias de início e fim. Spinoza provou isso através de uma cadeia lógica irrefutável. Tudo que existe, existe como parte da totalidade da existência. A totalidade da existência não pode ter sido criada, porque isso requereria algo fora da totalidade para criá-la, o que é contraditório. Se a totalidade da existência não foi criada, então ela sempre existiu. Se ela sempre existiu, então ela sempre existirá. Portanto, a existência como tal é necessariamente eterna. E se a existência é eterna, então o conceito de fim da existência é logicamente impossível. Era matemática aplicada à metafísica, e o resultado era irrefutável. Mas Spinoza foi além. Ele provou que não apenas o universo físico era eterno, mas que a consciência humana participava dessa eternidade. Não no sentido de imortalidade pessoal. Spinoza rejeitava essa superstição como rigorosamente quanto rejeitava o Apocalipse, mas no sentido de que, quando a mente humana compreende verdades eternas, ela se torna parte dessas verdades e, portanto, participa da eternidade. Era a descoberta mais libertadora da história da filosofia, porque significava que cada ser humano tinha acesso direto à eternidade, aqui e agora, através do exercício da razão. Não precisava esperar por salvação. Não precisava temer condenação. Não precisava se submeter a autoridades que prometiam mediação com o divino. A eternidade estava disponível imediatamente para qualquer pessoa disposta a pensar claramente. Mas conforme Spinoza desenvolvia essas ideias, ele percebeu que estava inadvertidamente criando a arma intelectual mais perigosa já concebida. Porque se as pessoas compreendessem que tinham acesso direto à eternidade através da razão, elas não precisariam mais de intermediários religiosos. Se elas compreendessem que o universo era eternamente estável, elas não viveriam mais com medo constante. Se elas compreendessem que a existência tinha significado intrínseco, elas não buscariam mais significado através de submissão a autoridades externas. Em outras palavras, a filosofia de Spinoza não apenas desmascarava a mentira do Apocalipse, ela tornava toda a estrutura de controle social baseada em medo completamente obsoleta. E isso era algo que os poderosos nunca permitiriam. Spinoza sabia que estava assinando sua própria sentença de morte intelectual, mas também sabia que havia descoberto algo importante demais para ser suprimido. Ele estava oferecendo à humanidade uma saída da prisão mental que a havia aprisionado por milênios. E mesmo que isso custasse sua vida, mesmo que isso resultasse em perseguição e exílio, mesmo que isso fizesse dele o homem mais odiado da Europa, ele não podia reter essa descoberta, porque algumas verdades são importantes demais para serem mantidas em segredo. Que a verdade sobre a eternidade da existência era uma delas. Spinoza terminou o capítulo central de seu manuscrito e olhou pela janela. Lá fora, via novamente as multidões aterrorizadas, vivendo suas vidas em constante terror de um fim que nunca viria. Mas agora ele tinha nas mãos a chave para libertar cada uma dessas pessoas. A pergunta que restava era: ele teria coragem de usar essa chave? E mais importante, a humanidade teria coragem de aceitar a liberdade que ele estava oferecendo? Porque, como Spinoza estava prestes a descobrir, algumas pessoas preferem a segurança da prisão mental à responsabilidade da liberdade intelectual. E essas pessoas estavam dispostas a fazer qualquer coisa para manter suas prisões intactas.
incluindo destruir quem ousasse oferecer as chaves. A carta chegou numa manhã nebulosa de outubro. Não havia remetente, mas Spinoza reconheceu imediatamente a caligrafia elegante e o papel caro. Era do círculo íntimo de poder religioso que controlava Amsterdã. O conteúdo era curto e inequívoco. Senhor Spinoza, chegou ao nosso conhecimento que o senhor tem se dedicado a estudos que questionam verdades fundamentais da fé. Seria prudente que abandonasse essas investigações antes que se tornem públicas. Algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas. Não era exatamente uma ameaça. Era pior. Era um aviso. Spinoza amassou a carta e a jogou na lareira. Mas conforme observava o papel queimar, uma realização perturbadora tomou forma em sua mente. Se eles sabiam sobre seus estudos, significava que alguém estava o espionando. Alguém havia estado lendo seus manuscritos, monitorando suas pesquisas, relatando suas descobertas a autoridades superiores. E isso levantava uma questão terrificante. Quantas outras mentes brilhantes haviam sido silenciadas antes que pudessem compartilhar descobertas similares? Quantos outros filósofos haviam chegado às mesmas conclusões sobre o Apocalipse, apenas para serem intimidados ao silêncio antes que pudessem publicar suas revelações? Spinoza começou a perceber que estava enfrentando não apenas resistência contemporânea, mas o resultado de séculos de supressão sistemática de pensamento crítico. A mentira do Apocalipse havia se perpetuado não apenas porque era psicologicamente útil, mas porque qualquer um que tentava desmascará-la era sistematicamente silenciado. Era uma conspiração de silêncio que se estendia através de gerações. Mas ao invés de intimidá-lo, essa realização fortaleceu a determinação de Spinoza. Porque ele percebeu que se não publicasse suas descobertas, se permitisse que a intimidação o silenciasse, ele estaria traindo não apenas a verdade, mas todos os pensadores silenciados que vieram antes dele. Ele seria cúmplice na perpetuação da maior mentira da história humana. E isso era algo que sua consciência não podia tolerar. Spinoza tomou uma decisão que mudaria o curso da filosofia ocidental. Ele aceleraria a publicação de seu trabalho. Ao invés de esperar até ter uma obra completa e polida, ele publicaria suas descobertas em etapas, distribuindo manuscritos através de redes clandestinas de intelectuais em toda a Europa. Dessa forma, mesmo se fosse silenciado, as ideias sobreviveriam. E uma vez que as ideias estivessem circulando, seria impossível suprimi-las completamente. Mas Spinoza sabia que essa estratégia tinha um custo. Ao tornar suas ideias públicas, ele estaria se expondo a ataques não apenas das autoridades religiosas, mas de qualquer pessoa cujo sistema de crenças fosse ameaçado por suas descobertas. Ele se tornaria um alvo para fanáticos, fundamentalistas e qualquer um que precisasse acreditar no Apocalipse para manter sua estabilidade psicológica. Era uma perspectiva aterrorizante, mas conforme Spinoza refletia sobre o dilema, ele percebeu algo que mudou completamente sua perspectiva. Ele percebeu que o medo que estava sentindo, medo de perseguição, medo de rejeição, medo de violência, era exatamente o mesmo tipo de medo que mantinha bilhões de pessoas presas à mentira do Apocalipse. Era medo do desconhecido, medo de abandonar a segurança de crenças aceitas, medo de assumir responsabilidade por verdades inconvenientes. E se ele permitisse que esse medo controlasse suas decisões, ele estaria demonstrando que sua própria filosofia era insuficiente para libertar até mesmo seu Criador. Spinoza percebeu que esta era sua prova de fogo. Se sua descoberta sobre a eternidade da existência era verdadeira, se a razão realmente podia libertar a mente humana do terror fabricado, então ele precisava confiar completamente nessa descoberta. Ele precisava viver de acordo com sua própria filosofia. E isso significava agir sem medo das consequências. Spinoza voltou à sua mesa e começou a preparar o primeiro manuscrito para distribuição clandestina. O título era simples: Por que o Apocalipse é impossível? Uma prova matemática da eternidade. Era um texto de apenas 20 páginas, mas cada página continha argumentos que destroçavam milhares de anos de doutrina apocalíptica. Conforme escrevia a versão final, Spinoza sentiu uma estranha sensação de paz.
Pela primeira vez em meses, ele não estava com medo. Não porque as ameaças haviam desaparecido. Na verdade, elas provavelmente iriam se intensificar, mas porque ele havia decidido confiar completamente na verdade que descobrira. Se a existência era realmente eterna, se a razão realmente podia libertar a mente humana, se o apocalipse era realmente uma mentira, então essas verdades iriam prevalecer independentemente do que acontecesse com ele pessoalmente. E se essas verdades não fossem suficientemente fortes para sobreviver à perseguição, então elas não mereciam sobreviver. Era uma aposta filosófica total. Spinoza estava apostando não apenas sua carreira e sua segurança, mas seu sistema completo de crenças na proposição de que a verdade era mais poderosa que a mentira. E ele estava prestes a descobrir se essa aposta era justificada, porque as forças que controlavam a mentira do Apocalipse não iriam desistir sem uma luta. E essa luta determinaria não apenas o destino de Spinoza, mas o futuro da consciência humana. O primeiro manuscrito de Spinoza começou a circular discretamente pelos círculos intelectuais da Europa em dezembro de 1665. A reação foi imediata e explosiva, não da forma que Spinoza havia esperado. Ele havia antecipado resistência das autoridades religiosas. Havia se preparado para ataques de fundamentalistas. Havia até mesmo considerado a possibilidade de perseguição legal. Mas o que aconteceu foi algo completamente diferente. O manuscrito criou uma divisão profunda dentro da própria comunidade intelectual. De um lado, havia filósofos e pensadores que imediatamente reconheceram a importância revolucionária das descobertas de Spinoza. Eles viram que ele havia feito algo que ninguém antes conseguira: provar logicamente que o medo que controlava a civilização ocidental era baseado em premissas falsas. Mas, do outro lado, havia intelectuais que se sentiram pessoalmente ameaçados pelas descobertas, porque muitos deles haviam construído carreiras inteiras interpretando e explicando textos apocalípticos. Eles eram os especialistas oficiais em profecias do fim do mundo. E se Spinoza estivesse certo, se o Apocalipse fosse realmente uma mentira, então suas especialidades não eram apenas inúteis, eram parte ativa da perpetuação de uma fraude milenar. A resistência mais feroz veio não de fanáticos religiosos, mas de acadêmicos estabelecidos que tinham interesse profissional em manter o status quo intelectual. E eles tinham recursos que Spinoza não havia antecipado. O primeiro contra-ataque foi uma campanha de difamação acadêmica. Vários estudiosos publicaram refutações ao trabalho de Spinoza que não abordavam nenhum de seus argumentos reais, mas questionavam suas qualificações, sua metodologia e até mesmo sua sanidade mental. Eles não podiam desmentir suas provas lógicas, então atacaram sua credibilidade pessoal. Era uma estratégia que Spinoza não havia previsto, porque ele havia assumido ingenuamente que debates intelectuais seriam conduzidos com base em evidências e argumentação racional. Ele estava descobrindo que quando interesses poderosos são ameaçados, a racionalidade é frequentemente abandonada em favor de tática de destruição pessoal. Mas o verdadeiro choque veio quando Spinoza descobriu que alguns de seus próprios colegas, pessoas que ele considerava aliados na busca pela verdade, estavam secretamente trabalhando contra ele. Um deles era Johannes van der Berg, um professor de teologia que havia inicialmente expressado interesse nas descobertas de Spinoza. Van der Berg havia pedido para ver os manuscritos completos, alegando que queria entender melhor os argumentos antes de formar uma opinião. Spinoza, confiando na honestidade intelectual do colega, havia compartilhado não apenas os textos publicados, mas suas anotações de pesquisa e descobertas ainda não divulgadas. Uma semana depois, Van der Berg publicou um artigo que plagiava várias ideias de Spinoza, mas chegava a conclusões opostas. Ele usou a própria metodologia de análise textual de Spinoza para provar que as profecias apocalípticas eram ainda mais válidas do que se pensava anteriormente. Era traição intelectual da pior espécie. Mas pior ainda era a realização de que Van der Berg não estava agindo sozinho. Existia uma rede coordenada de intelectuais que estava sistematicamente sabotando qualquer tentativa de questionar doutrinas apocalípticas.
Eles não faziam isso por convicção religiosa. Faziam por autopreservação profissional, porque se as pessoas parassem de acreditar no Apocalipse, toda uma indústria acadêmica baseada em interpretação de profecias se tornaria obsoleta. Milhares de carreiras seriam destruídas. Bibliotecas inteiras de scholarship se tornariam irrelevantes, e isso criava incentivos poderosos para suprimir qualquer descoberta que ameaçasse o sistema estabelecido. Spinoza estava descobrindo que a resistência à verdade não vinha apenas de ignorância ou fanatismo, vinha de pessoas que conheciam a verdade, mas tinham interesse material em suprimi-la. E essas pessoas eram muito mais perigosas que fanáticos sinceros, porque eram mais inteligentes, mais organizadas e mais implacáveis. Elas não lutavam por convicção, lutavam por sobrevivência e estavam dispostas a usar qualquer tática para proteger seus interesses, incluindo destruir a reputação e a vida de qualquer um que ameaçasse seu monopólio sobre a interpretação de verdades sagradas. Mas, conforme Spinoza analisava essa resistência sistemática, ele fez uma descoberta que mudou completamente sua compreensão da situação. Ele percebeu que a própria existência dessa rede de supressão intelectual era a prova mais poderosa de que suas descobertas eram corretas, porque se o Apocalipse fosse realmente uma verdade divina, ele não precisaria de proteção humana. Se as profecias fossem genuínas, elas sobreviveriam a qualquer questionamento. O fato de que poderosas forças estavam se mobilizando para suprimir críticas ao Apocalipse provava que o Apocalipse não podia sobreviver ao escrutínio racional. E isso significava que Spinoza havia encontrado o calcanhar de Aquiles de todo o sistema de controle mental que governava a civilização ocidental. Ele havia descoberto que a mentira do Apocalipse era mais frágil do que aparentava. E agora ele sabia exatamente como destruí-la, permanentemente. A estratégia de Spinoza para destruir definitivamente a mentira do Apocalipse era tão simples quanto brilhante. Ao invés de continuar debatendo com críticos que argumentavam de má fé, ele decidiria focar toda a sua energia em uma única tarefa: criar uma prova tão matematicamente rigorosa e logicamente irrefutável que seria impossível ignorá-la ou distorcê-la. Ele chamou isso de o Teorema da Eternidade Necessária. A prova funcionava em 3 estágios. Primeiro, Spinoza estabeleceu definições precisas de todos os conceitos relevantes. Ele definiu existência, eternidade, necessidade, possibilidade e apocalipse de forma tão exata que não havia margem para ambiguidade ou reinterpretação. Segundo, ele demonstrou que essas definições levavam logicamente a conclusões específicas e inevitáveis sobre a natureza da realidade. Terceiro, ele mostrou que o conceito de apocalipse violava essas conclusões de forma que tornava impossível aceitar ambos simultaneamente. A beleza da prova estava em sua estrutura. Era como um teorema geométrico. Cada passo seguia necessariamente do anterior, e a conclusão era matematicamente inevitável. Mas conforme Spinoza desenvolvia os detalhes técnicos da prova, ele percebeu que estava criando algo muito mais poderoso do que havia planejado. Ele não estava apenas desmentindo o Apocalipse. Estava estabelecendo uma nova metodologia para distinguir verdade de ficção em qualquer área do conhecimento humano. A metodologia poderia ser aplicada a qualquer alegação sobre realidade. E sempre que fosse aplicada corretamente, separaria automaticamente fatos de fantasias, conhecimento genuíno de superstição elaborada. Era uma ferramenta de libertação intelectual universal. E Spinoza percebeu que isso era tanto sua maior contribuição quanto seu maior perigo. Porque uma metodologia que podia desmascarar o Apocalipse também podia desmascarar qualquer outra mentira institucionalizada. Ela podia questionar a autoridade política, doutrinas econômicas, premissas sociais e qualquer sistema de crenças que dependesse de afirmações não verificáveis sobre realidade. Em outras palavras, Spinoza havia acidentalmente criado uma arma de destruição em massa intelectual. E conforme ele trabalhava nos detalhes finais do Teorema da Eternidade Necessária, eventos externos começaram a confirmar quão perigosa essa arma era percebida pelos poderosos.
A pressão contra ele havia escalado dramaticamente. Suas lentes, sua fonte de renda, pararam de ser aceitas por comerciantes locais. Proprietários se recusavam a renovar seu contrato de aluguel. Antigos amigos começaram a evitá-lo publicamente. Era isolamento social sistemático, projetado para forçá-lo ao silêncio através de privação econômica. Mas a tática teve o efeito oposto do pretendido. Ao invés de intimidar Spinoza, ela o convenceu de que havia descoberto algo tão importante que seus inimigos estavam dispostos a destruir sua vida para supri-lo, e isso só aumentou sua determinação de completar e divulgar sua obra. Spinoza fez uma decisão radical. Ele venderia todas suas posses, usaria o dinheiro para publicar uma edição completa de suas descobertas e então se retiraria para uma vida de pobreza voluntária, para focar completamente em desenvolver as implicações de sua filosofia. Era uma aposta total na importância de suas ideias. Mas conforme Spinoza preparava essa transição dramática, ele recebeu uma visita que mudou tudo. A visita veio de uma fonte inesperada, um jovem padre católico chamado Francesco Alberti. Alberti não veio para condenar ou intimidar. Veio para fazer uma confissão. Ele revelou que havia lido os manuscritos de Spinoza e que eles haviam transformado completamente sua compreensão de fé, realidade e propósito humano. Mais importante, Alberti confessou que não estava sozinho. Existia uma rede secreta de clérigos em toda a Europa que havia chegado independentemente a conclusões similares às de Spinoza. Eles haviam descoberto as mesmas inconsistências nos textos apocalípticos. Haviam identificado os mesmos padrões de manipulação histórica. Haviam chegado às mesmas conclusões sobre a impossibilidade lógica do fim do mundo. Mas eles haviam guardado essas descobertas em segredo, porque revelá-las significaria destruir suas carreiras e potencialmente suas vidas. Alberti disse que a obra de Spinoza havia dado a eles a coragem de considerar tornar suas descobertas públicas, e ele fez uma proposta extraordinária. Se Spinoza estivesse disposto a trabalhar com eles, eles poderiam coordenar uma revelação simultânea da verdade sobre o Apocalipse em múltiplas cidades europeias. Seria impossível suprimir todas as revelações simultaneamente. E uma vez que a informação estivesse circulando publicamente, seria impossível revertê-la. Era uma chance de quebrar definitivamente o monopólio sobre verdade sagrada que havia controlado a mente humana por milênios, mas também era incrivelmente perigoso. Porque se a operação falhasse, se eles fossem descobertos antes de completar a revelação, todos os envolvidos seriam destruídos, e as forças que controlavam a mentira do Apocalipse se tornariam ainda mais vigilantes contra futuras tentativas de exposição. Spinoza olhou para o jovem padre, pesando a proposta. Era a oportunidade que ele havia sonhado. Uma chance de libertar a humanidade da maior mentira de sua história. Mas também era o maior risco que ele jamais enfrentara. A decisão que ele tomaria nos próximos minutos determinaria não apenas seu próprio destino, mas o futuro da consciência humana. E o tempo estava se esgotando. A decisão de Spinoza foi instantânea. Sim, disse ele ao padre Alberti, vamos fazer isso. Mas conforme os dois homens começaram a planejar o que seria a maior operação de revelação de verdade da história, Spinoza percebeu que estava enfrentando desafios que iam muito além de simples logística. O problema central não era como divulgar a informação. O problema era como preparar a humanidade para recebê-la. Porque depois de milênios vivendo com medo do Apocalipse, as pessoas não eram apenas ignorantes sobre a verdade. Elas eram psicologicamente dependentes da mentira. O medo do fim do mundo havia se tornado parte integral da identidade humana. Havia moldado estruturas sociais, sistemas econômicos e hierarquias políticas, e até mesmo a forma como as pessoas compreendiam o significado da vida. Simplesmente anunciar que o Apocalipse era falso não seria suficiente. Eles precisariam oferecer uma alternativa completa, uma nova forma de entender existência, propósito e destino humano que fosse simultaneamente mais verdadeira e mais psicologicamente satisfatória que a doutrina que estava substituindo. Era um desafio que exigia não apenas filosofia, mas psicologia, sociologia
e até mesmo uma forma primitiva de engenharia social. Spinoza e Alberti passaram semanas desenvolvendo o que chamaram de protocolo de revelação gradual. A estratégia funcionaria em 4 fases. Primeira fase: semear dúvidas sobre interpretações específicas de profecias apocalípticas, sem questionar o conceito geral de apocalipse. Segunda fase: introduzir evidências históricas sobre manipulação textual, mostrando que profecias haviam sido alteradas ao longo dos séculos. Terceira fase: apresentar argumentos lógicos sobre a impossibilidade do fim do mundo, estabelecendo fundamentos racionais para rejeitar doutrinas apocalípticas. Quarta fase: oferecer uma filosofia alternativa completa baseada na eternidade da existência e no potencial infinito da razão humana. Era um plano ambicioso que exigiria coordenação precisa entre dezenas de colaboradores em múltiplas cidades, mas conforme eles desenvolviam os detalhes, Alberti revelou informações que transformaram completamente a compreensão de Spinoza sobre o que estavam enfrentando. Alberti havia descoberto que a rede de supressão intelectual que Spinoza havia identificado era apenas a ponta do iceberg. Existia uma organização muito mais ampla e sistemática, dedicada a manter a humanidade em estado de terror apocalíptico. Essa organização incluía não apenas clérigos e acadêmicos, mas mercadores que lucravam com o comércio de produtos de salvação, políticos que usavam medo apocalíptico para justificar autoritarismo, e até mesmo artistas e escritores que eram pagos para produzir propaganda apocalíptica. Era uma indústria completa, baseada em perpetuar o terror do fim do mundo. Que essa indústria tinha recursos vastos, influência política significativa e vontade de usar violência quando necessário para proteger seus interesses. Spinoza percebeu que não estava apenas lutando contra a ignorância ou superstição. Estava lutando contra um sistema econômico e político que dependia da manutenção do medo apocalíptico para funcionar. E esse sistema não desistiria sem uma guerra intelectual total. Mas ao invés de desanimá-lo, essa revelação fortaleceu ainda mais a determinação de Spinoza, porque ele percebeu que se o terror apocalíptico era realmente tão importante para manter estruturas de poder existentes, então destruir esse terror seria ainda mais libertador do que ele havia imaginado. Não liberaria apenas mentes individuais, liberaria sociedades inteiras da manipulação psicológica que as mantinha em submissão. Era uma oportunidade de catalisar uma revolução da consciência humana. Spinoza decidiu que não importava quão poderosos fossem seus inimigos, não importava quão grandes fossem os riscos, essa oportunidade era importante demais para ser desperdiçada. Ele começou a trabalhar com intensidade ainda maior no desenvolvimento de sua filosofia alternativa, porque ele havia percebido que vencer não era apenas uma questão de desmentir o apocalipse, era uma questão de oferecer à humanidade algo melhor. E conforme ele explorava as implicações da eternidade da existência, conforme ele desenvolvia uma compreensão mais profunda do potencial da razão humana, conforme ele articulava uma visão de vida baseada em crescimento ao invés de medo, ele percebeu que estava criando algo revolucionário. Não apenas uma filosofia, mas um manual de libertação psicológica, um guia prático para viver sem terror fabricado, uma metodologia para alcançar felicidade genuína através de compreensão racional da realidade. Era algo que a humanidade nunca havia tido, uma alternativa completa à prisão mental do medo apocalíptico. E conforme Spinoza completava os elementos centrais dessa alternativa, ele percebeu que havia chegado ao momento de decisão final. Era hora de implementar o protocolo de revelação gradual. Era hora de começar a guerra intelectual que determinaria o futuro da consciência humana. Era hora de descobrir se a verdade era realmente mais poderosa que a mentira. Spinoza estava pronto para apostar tudo na proposição de que era. A primeira fase do protocolo de revelação gradual começou simultaneamente em 7 cidades europeias numa manhã de março de 1666. Spinoza havia estabelecido uma rede de colaboradores que incluía não apenas o padre Alberti, mas matemáticos em Paris, médicos em Londres, comerciantes em Hamburgo e até mesmo
alguns nobres menores que haviam se tornado secretamente céticos sobre doutrinas apocalípticas. A estratégia inicial era sutil. Ao invés de atacar frontalmente a crença no Apocalipse, eles começaram questionando detalhes específicos de interpretações proféticas. Em Paris, um matemático chamado Pierre Dubois publicou um pequeno panfleto mostrando que as datas proféticas mais populares eram matematicamente impossíveis quando calculadas corretamente. Em Londres, um médico chamado Thomas Hartwell escreveu sobre como sinais apocalípticos alegados eram, na verdade, fenômenos naturais bem compreendidos pela ciência emergente. Em Hamburgo, um comerciante chamado Klaus Zimmermann começou a circular informações sobre como profecias apocalípticas eram regularmente inventadas para coincidir com eventos políticos convenientes. Cada colaborador focava em sua área de expertise, mas todos seguiam a mesma estratégia: apresentar fatos objetivos que forçavam as pessoas a questionar premissas que haviam aceito sem questionamento. Os resultados foram imediatos e encorajadores. Ao invés de rejeitar as informações, muitas pessoas demonstraram genuína curiosidade sobre as discrepâncias que estavam sendo reveladas. Era como se estivessem secretamente aliviadas de ter permissão para questionar crenças que nunca haviam feito sentido completo para elas. Spinoza percebeu que havia subestimado a inteligência natural das pessoas comuns. A maioria não acreditava cegamente no Apocalipse porque eram estúpidas. Acreditavam porque nunca haviam recebido informações suficientes para formar opinião alternativa. Uma vez que essas informações eram fornecidas de forma respeitosa e baseada em evidências, muitas pessoas eram perfeitamente capazes de revisar suas crenças. O sucesso da primeira fase deu aos colaboradores confiança para acelerar para a segunda fase mais cedo do que planejado. A segunda fase envolvia revelar evidências históricas sobre manipulação textual. Albert havia usado suas conexões dentro da igreja para acessar manuscritos antigos que raramente eram vistos por leigos. Quando esses manuscritos foram discretamente mostrados a estudiosos independentes, os resultados foram devastadores para a credibilidade de interpretações apocalípticas oficiais. As evidências de alteração textual eram irrefutáveis. Versões mais antigas dos mesmos textos continham mensagens completamente diferentes das versões oficiais. Palavras haviam sido alteradas, passagens haviam sido inseridas, contextos históricos haviam sido deliberadamente obscurecidos. Não era erro acadêmico, era falsificação sistemática. E uma vez que as pessoas viram evidência física dessa falsificação, elas começaram a questionar não apenas interpretações específicas, mas a confiabilidade de autoridades que haviam promovido essas interpretações. Era exatamente o que Spinoza havia esperado. A revelação de manipulação textual não apenas desacreditava profecias apocalípticas, desacreditava o sistema de autoridade que havia promovido essas profecias. E isso abria espaço mental para as pessoas considerarem alternativas que anteriormente teriam rejeitado automaticamente. Mas conforme a segunda fase progredia, os colaboradores começaram a enfrentar resistência mais organizada. Autoridades religiosas e acadêmicas, que inicialmente haviam ignorado ou ridicularizado as dúvidas menores da primeira fase, perceberam que estavam enfrentando algo muito mais sério. Começaram a circular contra-panfletos atacando a credibilidade dos colaboradores. Alguns colaboradores começaram a receber ameaças diretas. Em uma cidade, manuscritos foram roubados de uma biblioteca antes que pudessem ser examinados publicamente. A resistência organizada estava se mobilizando, mas ao invés de recuar, Spinoza tomou uma decisão corajosa. Ele aceleraria para a terceira fase imediatamente, porque ele percebeu que a resistência era evidência de que estavam tendo sucesso. Se as revelações fossem irrelevantes, ninguém se incomodaria em organizados contra elas. O fato de que poderosas forças estavam se mobilizando provava que o protocolo de revelação gradual estava funcionando melhor do que esperado, e Spinoza decidiu que era momento de capitalizar sobre esse sucesso antes que a resistência pudesse se organizar completamente. A terceira fase seria o ataque direto ao conceito de apocalipse
usando argumentação lógica rigorosa. Era a fase mais perigosa, porque seria impossível disfarçar ou amenizar o que estavam fazendo. Seria uma declaração aberta de guerra intelectual contra o sistema de controle mental que havia dominado a civilização ocidental por milênios. Mas Spinoza estava convencido de que havia chegado o momento certo. A população havia sido preparada pelas duas primeiras fases. Evidências haviam sido estabelecidas. Credibilidade de autoridades tradicionais havia sido minada. Era hora de oferecer a alternativa completa. Era hora de revelar o teorema da eternidade necessária. Era hora de provar de forma matematicamente irrefutável que o Apocalipse era logicamente impossível. E uma vez que essa prova fosse estabelecida, seria irreversível. A mentira milenar seria desmascarada permanentemente, e a humanidade seria finalmente livre para explorar seu verdadeiro potencial. Spinoza estava prestes a descobrir se suas apostas mais ambiciosas eram justificadas. O Teorema da Eternidade Necessária foi publicado simultaneamente em 8 línguas, em 12 cidades, numa manhã de junho de 1666. A estratégia de distribuição era tão revolucionária quanto o conteúdo. Ao invés de depender de editores oficiais que poderiam ser intimidados ou corrompidos, Spinoza e seus colaboradores haviam criado uma rede clandestina de impressão e distribuição. Pequenas gráficas em porões, comerciantes que transportavam panfletos junto com mercadorias legítimas, estudantes que copiavam textos à mão para distribuição em universidades. Era uma operação coordenada de guerra de informação. O próprio teorema era uma obra-prima de clareza lógica. Spinoza havia destilado anos de pesquisa complexa em um argumento de apenas 15 páginas que qualquer pessoa alfabetizada podia compreender. A lógica era simples e devastadora. Premissa 1. Se algo existe, sua existência é necessária, porque se fosse contingente, já teria deixado de existir durante o tempo infinito que precedeu este momento. Premissa 2. Se a existência é necessária, ela não pode ter fim, porque necessidade não pode se tornar impossibilidade. Premissa 3. Se a existência não pode ter fim, então o conceito de fim do mundo é contraditório. Conclusão. O Apocalipse é logicamente impossível. Cada premissa era demonstrada através de argumentos auxiliares, que eram igualmente rigorosos. Não havia lacunas na lógica, não havia premissas questionáveis, não havia saltos de raciocínio. Era matemática pura, aplicada à questão mais fundamental da existência humana. E o resultado era irrefutável. A reação foi imediata e explosiva. Nas primeiras 48 horas após a publicação, cópias do teorema estavam circulando em praticamente todas as universidades da Europa. Estudantes debatiam os argumentos em tavernas. Comerciantes discutiam as implicações em mercados. Até mesmo camponeses analfabetos ouviam o teorema sendo lido em voz alta nas praças das cidades. Era a primeira vez na história que um argumento filosófico havia se espalhado com a velocidade e alcance de um rumor popular. E os resultados eram exatamente o que Spinoza havia esperado. As pessoas não rejeitavam automaticamente o teorema. Elas o examinavam, testavam sua lógica, discutiam suas implicações. E uma vez que compreendiam os argumentos, eram forçadas a uma de duas conclusões. Ou o teorema estava errado e elas precisavam identificar especificamente onde estava o erro, ou suas crenças apocalípticas estavam baseadas em premissas falsas. A maioria descobriu que não conseguia encontrar erros no teorema, e isso forçou uma revolução intelectual em escala continental. Pela primeira vez em mais de 1000 anos, grandes números de pessoas começaram a questionar seriamente se o Apocalipse era realmente uma verdade divina ou simplesmente uma superstição elaborada. Mas a resistência organizada também intensificou dramaticamente. Autoridades religiosas em múltiplas cidades declararam o teorema herético e perigoso. Universidades começaram a proibir discussões sobre os argumentos de Spinoza. Alguns governos locais tornaram posse do panfleto um crime punível. A campanha de difamação contra Spinoza e seus colaboradores escalou para níveis de violência física. Em Paris, a casa de Pierre Dubois foi incendiada. Em Londres,
Thomas Hartwell foi espancado na rua por defensores da fé. Em Hamburgo, Klaus Zimmermann foi preso sob acusações fabricadas de sedição. Era perseguição sistemática projetada para intimidar qualquer um que considerasse apoiar as descobertas de Spinoza. Mas a tática teve um efeito inesperado. Ao invés de desencorajar interesse no teorema, a perseguição violenta criou curiosidade ainda maior. As pessoas começaram a perguntar: se os argumentos de Spinoza eram realmente falsos, por que era necessário usar violência para suprimi-los? Por que não era suficiente simplesmente demonstrar onde estavam os erros lógicos? A própria ferocidade da resistência se tornou evidência adicional de que Spinoza havia descoberto algo que os poderosos desesperadamente queriam manter oculto. E isso levou a um fenômeno que Spinoza não havia antecipado. Pessoas começaram a fazer suas próprias investigações independentes sobre Apocalipse e profecias. Aplicaram a metodologia de Spinoza a textos que ele não havia examinado. Estenderam seus argumentos lógicos a áreas que ele não havia explorado. Em outras palavras, Spinoza havia feito mais do que desmascarar uma mentira específica. Havia ensinado às pessoas como identificar e desmascarar mentiras por si mesmas. Havia criado uma metodologia de libertação intelectual que podia ser aplicada a qualquer forma de manipulação mental. E uma vez que essa metodologia estava circulando livremente, era impossível controlá-la ou limitá-la. Era uma revolução autossustentável da consciência humana. Mas conforme Spinoza observava os efeitos de sua obra se espalhando através da Europa, ele percebeu que havia subestimado tanto o poder de suas descobertas quanto a ferocidade da resistência que provocariam. O que havia começado como um projeto filosófico estava se tornando uma guerra cultural total, e essa guerra determinaria não apenas o destino de doutrinas apocalípticas, mas o futuro da própria civilização ocidental. Porque se as pessoas parassem de acreditar que o mundo podia acabar a qualquer momento, elas começariam a investir em construir um mundo melhor, e isso mudaria tudo, para sempre. No outono de 1666, Spinoza percebeu que havia criado algo que escapara completamente de seu controle. O que começara como um projeto filosófico para desmascarar o Apocalipse havia se transformado em um movimento intelectual que estava questionando os fundamentos da autoridade institucional em toda a Europa. Pessoas que haviam aprendido a aplicar pensamento crítico a profecias apocalípticas começaram a aplicar a mesma metodologia a outras alegações autoritárias. Se textos sagrados podiam ser falsificados para criar medo do fim do mundo, que outros textos haviam sido manipulados para servir interesses de poder? Se autoridades religiosas haviam mentido sobre o Apocalipse, sobre que outras coisas elas haviam mentido? Se o medo do juízo final era uma ferramenta de controle, que outros medos eram artificialmente fabricados para manter populações submissas? Era uma cascata de questionamento que Spinoza havia iniciado, mas que agora tinha vida própria. E os resultados eram simultaneamente inspiring e aterrorizantes. Do lado inspirador, Spinoza estava testemunhando o nascimento de uma forma genuinamente nova de consciência humana. Pessoas comuns estavam desenvolvendo habilidades de pensamento crítico que anteriormente eram exclusivas de uma elite educacional minúscula. Estavam aprendendo a distinguir evidência de propaganda, fato de opinião, argumentação lógica de manipulação emocional. Estavam se tornando intelectualmente independentes, de formas que a civilização ocidental nunca havia visto. Era o que Spinoza havia sonhado. Uma humanidade liberta de prisões mentais artificiais, capaz de explorar seu verdadeiro potencial. Mas do lado aterrorizante, essa libertação intelectual estava desestabilizando estruturas sociais que haviam existido por séculos, porque essas estruturas dependiam de populações que aceitavam a autoridade sem questionamento. E populações que haviam aprendido a questionar a autoridade de interpretações apocalípticas não podiam mais aceitar a autoridade em qualquer outra área sem evidência convincente. O resultado era o que historiadores mais tarde chamariam de a grande crise de autoridade. Em múltiplas cidades europeias, pessoas começaram a questionar não apenas doutrinas religiosas,
mas sistemas de governo, hierarquias econômicas e estruturas sociais tradicionais. Não era revolução violenta. Era algo muito mais profundo. Revolução intelectual. E revolução intelectual era muito mais perigosa para os poderosos do que violência física, porque era impossível de suprimir através de força. Você pode prender revolucionários violentos, mas você não pode prender ideias. E a ideia central que Spinoza havia liberado, que a autoridade deve ser baseada em evidência, não em tradição ou intimidação, estava se espalhando mais rápido do que qualquer exército podia se mover. Conforme 1666 chegava ao fim, Spinoza recebeu relatórios de seus colaboradores em toda a Europa, que confirmavam suas piores suspeitas sobre a reação dos poderosos. Estava sendo organizada uma contra-ofensiva sistemática que ia muito além de simplesmente suprimir seus escritos. Autoridades religiosas, políticas e econômicas estavam coordenando uma campanha para reverter completamente a revolução intelectual que havia sido desencadeada. A estratégia era multifacetada. Primeiro, eles iriam criar novos medos apocalípticos que eram ainda mais aterrorizantes e imediatos que os anteriores. Segundo, eles iriam usar eventos naturais, cometas, pragas, terremotos, como evidência de que questionar profecias havia provocado ira divina. Terceiro, eles iriam demonizar o próprio ato de pensamento crítico como orgulho satânico que levava à condenação eterna. Era uma campanha de reterrorização psicológica projetada para forçar as pessoas a retornar voluntariamente às prisões mentais das quais Spinoza as havia libertado. E conforme os primeiros elementos dessa campanha começaram a aparecer no início de 1667, Spinoza percebeu que estava enfrentando o teste definitivo de suas ideias. Porque se a metodologia que ele havia desenvolvido para identificar e resistir à manipulação mental fosse realmente efetiva, ela deveria ser capaz de resistir até mesmo a contra-ataques sofisticados. Mas se não fosse suficientemente robusta, se as pessoas pudessem ser facilmente reaterrorizadas e forçadas de volta à submissão, então toda sua obra seria inútil. Spinoza percebeu que precisava fazer mais do que simplesmente resistir à contra-ofensiva. Precisava usar a contra-ofensiva como uma oportunidade para demonstrar conclusivamente que sua metodologia podia identificar e desmascarar qualquer forma de manipulação mental, não importa quão sofisticada fosse. Era uma aposta intelectual final. Se ele conseguisse mostrar que as táticas sendo usadas contra ele seguiam exatamente os mesmos padrões de fabricação de medo que ele havia identificado em profecias apocalípticas, então provaria que sua metodologia era universalmente aplicável. E uma vez que as pessoas vissem que estavam sendo manipuladas em tempo real, usando táticas idênticas às que haviam sido usadas para manipulá-las no passado, elas se tornariam permanentemente imunes a futuras tentativas de reescravização mental. Era a oportunidade final para libertar a humanidade não apenas de medos apocalípticos específicos, mas de toda forma de controle mental baseado em terror fabricado. E Spinoza estava determinado a não desperdiçar essa oportunidade, mesmo que isso custasse sua vida, porque algumas revoluções são importantes demais para fracassar, e a revolução da consciência humana era uma delas. A contra-ofensiva começou com o que seria mais tarde reconhecido como uma das campanhas de terror psicológico mais sofisticadas da história pré-moderna. Em janeiro de 1667, uma série de novos profetas apareceu simultaneamente em múltiplas cidades europeias. Cada profeta alegava ter recebido revelações divinas específicas sobre como o questionamento de doutrinas apocalípticas havia provocado ira celestial e como apenas uma renovação imediata da fé apocalíptica podia evitar destruição iminente. As revelações eram perfeitamente coordenadas. Todas continham os mesmos elementos: data específica para o fim do mundo, sempre dentro de alguns meses, sinais apocalípticos que podiam ser observados no céu, cometas e eclipses que realmente ocorreriam nas datas previstas, e instruções precisas sobre como obter salvação através de submissão renovada às autoridades religiosas.
era a propaganda apocalíptica industrializada, e inicialmente foi devastadoramente efetiva. Multidões de pessoas que haviam começado a questionar doutrinas apocalípticas foram aterrorizadas de volta à submissão pela combinação de timing preciso, fenômenos celestiais reais e pressão social coordenada. Era como se toda a libertação intelectual dos últimos meses houvesse sido revertida em questão de semanas. Spinoza observou isso acontecer com uma mistura de fascínio e horror. Fascínio, porque estava testemunhando uma demonstração perfeita de como o terror fabricado podia ser usado para controlar populações inteiras. Horror, porque estava vendo pessoas que ele havia ajudado a libertar serem voluntariamente reescravizadas. Mas conforme estudava os detalhes da campanha de contra-terror, Spinoza percebeu que seus inimigos haviam cometido um erro crucial. Eles haviam subestimado o poder da metodologia que ele havia ensinado às pessoas. Porque enquanto muitas pessoas foram inicialmente aterrorizadas pelas novas revelações, um número significativo começou a aplicar pensamento crítico que haviam aprendido de Spinoza aos próprios profetas que estavam tentando reaterrorizá-las. E quando examinaram as revelações com a mesma metodologia que haviam usado para desmascarar profecias antigas, descobriram exatamente os mesmos padrões de manipulação, as mesmas técnicas de criação de urgência artificial, os mesmos métodos de divisão maniqueísta entre salvos e condenados, as mesmas promessas de que apenas obediência a autoridades específicas podia garantir segurança. Era como se os manipuladores estivessem usando um manual que Spinoza havia já exposto completamente. E uma vez que pessoas identificaram esses padrões familiares, elas não apenas rejeitaram as novas revelações, começaram a ensinar outros como identificar e resistir às mesmas táticas. O que havia sido planejado como uma campanha de reescravização mental se tornou uma masterclass em identificação de propaganda. E isso teve um efeito que surpreendeu até mesmo Spinoza. Ao invés de enfraquecer o movimento intelectual que ele havia iniciado, a contraofensiva o fortaleceu dramaticamente, porque agora as pessoas haviam visto manipulação mental acontecer em tempo real. Haviam aplicado com sucesso ferramentas de pensamento crítico à propaganda contemporânea. Haviam provado para si mesmas que podiam resistir a tentativas sofisticadas de controle mental. Era como ter tomado uma vacina intelectual contra futuras tentativas de manipulação. E conforme 1667 progredia, ficou claro que a campanha de contra-terror havia não apenas falhado, mas dado um tiro pela culatra de forma espetacular. Mais pessoas do que nunca estavam questionando a autoridade. Mais pessoas do que nunca estavam aplicando pensamento crítico a alegações sobre realidade. Mais pessoas do que nunca estavam intelectualmente imunes a táticas de controle mental baseadas em medo. A revolução da consciência havia se tornado irreversível, mas Spinoza sabia que isso criava um novo problema, porque autoridades que não podiam mais controlar populações através de medo teriam que encontrar outras formas de manter poder, e algumas dessas formas poderiam ser muito mais perigosas que terror psicológico. Conforme observava a resistência das pessoas à reaterrorização, Spinoza começou a se preocupar com o que os poderosos tentariam em seguida, porque ele havia aprendido que pessoas com poder nunca desistem voluntariamente desse poder. E se não pudessem manter controle através de manipulação psicológica, tentariam mantê-lo através de métodos mais diretos. Métodos que poderiam incluir violência física em escala, que tornaria a perseguição que ele havia enfrentado parecer trivial. Spinoza percebeu que a revolução intelectual que ele havia iniciado estava prestes a entrar em sua fase mais perigosa, porque era uma coisa libertar mentes de prisões psicológicas. Era outra coisa completamente diferente proteger essas mentes libertas contra a vingança violenta dos antigos carcereiros. E essa proteção exigiria mais do que filosofia. Exigiria coragem, organização e preparação para sacrifícios que nenhum dos colaboradores havia antecipado quando começaram sua busca aparentemente acadêmica pela verdade sobre o Apocalipse. A revolução da consciência estava prestes a se tornar algo muito mais sério e muito mais perigoso.
O ano de 1668 trouxe desenvolvimentos que Spinoza não havia antecipado nem em seus cenários mais otimistas. A metodologia de pensamento crítico que ele havia desenvolvido para desmascarar o Apocalipse havia se espalhado muito além da Europa, como ondas concêntricas de libertação intelectual que pareciam não ter limite geográfico. Comerciantes venezianos haviam levado cópias manuscritas de seus escritos através das rotas da seda até Constantinopla, onde estudiosos do Império Otomano começaram a aplicar técnicas similares para examinar suas próprias tradições escatológicas islâmicas. Um jovem matemático otomano chamado Mehmet al-Razi escreveu a Spinoza, relatando que havia descoberto padrões idênticos de manipulação textual em profecias muçulmanas sobre o fim dos tempos, inserções posteriores que transformavam alegorias espirituais em literais ameaças de destruição cósmica. Nas colônias americanas, missionários jesuítas que inicialmente tentavam suprimir as ideias de Spinoza acabaram inadvertidamente as espalhando. Ao tentar refutá-las publicamente, eles foram forçados a explicá-las em detalhes, e comunidades indígenas rapidamente perceberam que a metodologia podia ser aplicada às doutrinas europeias que estavam sendo impostas sobre elas. Um cacique iroquês, através de um intérprete, enviou uma mensagem a Spinoza dizendo que seu povo sempre havia sabido que o mundo não podia ter fim porque faziam parte do mundo, e eles próprios eram eternos. Até mesmo na China, alguns comerciantes jesuítas relataram encontrar estudiosos confucianos que haviam desenvolvido independentemente argumentos similares contra profecias budistas sobre o fim do mundo. Um erudito de Pequim havia escrito um tratado chamado A Impossibilidade Lógica da Destruição do Tal, que chegava a conclusões surpreendentemente similares às de Spinoza através de um caminho filosófico completamente diferente. Era como se a humanidade estivesse simultaneamente despertando de um pesadelo milenar, em múltiplas culturas, usando linguagens diferentes, mas descobrindo as mesmas verdades fundamentais. E isso revelou algo que Spinoza começou a suspeitar havia meses. O uso de terror apocalíptico para controle social não era exclusivo da civilização ocidental. Era uma tática universal que havia sido empregada por elites em praticamente todas as sociedades humanas conhecidas. Spinoza passou semanas analisando relatórios de diferentes continentes, procurando padrões comuns. O que descobriu foi simultaneamente fascinante e perturbador. Em cada cultura que havia desenvolvido hierarquias sociais complexas, em cada sociedade que havia criado classes dominantes distintas, apareciam versões culturalmente específicas da mesma mentira fundamental. A ideia de que o mundo podia acabar a qualquer momento e que apenas obediência a autoridades específicas podia prevenir ou sobreviver a essa destruição. No Antigo Egito, eram os faraós que detinham segredos para navegar o fim dos tempos. Na Mesopotâmia, eram os sacerdotes de Marduk, que podiam interceder contra o retorno do caos primordial. Entre os astecas, eram os imperadores que podiam manter o sol nascendo através de sacrifícios apropriados. Sempre a mesma estrutura: terror fabricado, autoridade monopolizada, controle populacional. Era como se diferentes elites em diferentes épocas houvessem independentemente descoberto que o medo do fim do mundo era a ferramenta de manipulação psicológica mais efetiva já inventada. Mas agora, essa ferramenta estava sendo sistematicamente desmantelada em múltiplas culturas simultaneamente. A descoberta de que o Apocalipse era uma mentira estava liberando não apenas europeus de manipulação psicológica, mas pessoas em todo o mundo que haviam sido subjugadas por versões culturalmente específicas da mesma mentira fundamental. Era uma revolução global da consciência em uma escala que nenhum filósofo havia jamais imaginado ser possível. Mas conforme mais relatórios chegavam de diferentes continentes sobre o impacto das ideias de Spinoza, ele começou a perceber a magnitude verdadeiramente assombrosa do que havia desencadeado. Em Port Royal, na Nova França, colonos franceses estavam aplicando princípios espinosistas para questionar não apenas doutrinas apocalípticas,
mas a própria autoridade da Igreja sobre assuntos civis. Um grupo de comerciantes havia enviado uma petição ao rei da França, argumentando que, se autoridades religiosas haviam mentido sobre o Apocalipse, suas alegações sobre direito divino dos reis também deveriam ser examinadas criticamente. Em Boston, pastores puritanos relataram que congregações inteiras estavam abandonando sermões sobre o fim dos tempos em favor de discussões sobre como melhorar a vida presente. Um ministro escreveu desesperadamente às autoridades eclesiásticas em Londres que o demônio Spinoza havia infectado nossas almas com a peste da razão e nosso povo não teme mais o juízo que os manterá na linha reta da salvação. Na Universidade de Salamanca, professores de teologia foram forçados a revisar currículos inteiros quando estudantes começaram a aplicar metodologia espinosista a todos os textos que estavam estudando. Descobriram que não apenas profecias apocalípticas, mas muitas outras doutrinas consideradas indiscutíveis continham as mesmas inconsistências lógicas e evidências de manipulação textual. Mesmo em regiões remotas da Rússia, comerciantes relataram encontrar comunidades camponesas que haviam desenvolvido versões próprias da crítica apocalíptica depois de ouvir ideias de Spinoza através de comerciantes itinerantes. Um pop ortodoxo escreveu ao patriarca de Moscou reclamando que camponeses que mal sabem ler estão fazendo perguntas sobre as escrituras que nossos melhores estudiosos não conseguem responder. Spinoza percebeu que ele não havia simplesmente refutado uma crença religiosa específica. Havia descoberto e desmascarado o mecanismo de controle mental mais fundamental e universalmente empregado na história humana. E uma vez que esse mecanismo foi exposto e compreendido, tornou-se impossível para qualquer elite usar terror apocalíptico para manter poder sobre populações educadas. Era literalmente o fim de uma era de controle mental que havia durado desde o início da civilização organizada. Mas Spinoza também percebeu que isso criava responsabilidades monumentais que ele não havia antecipado quando começou sua busca aparentemente acadêmica pela verdade. Porque se populações em todo o mundo estavam se libertando simultaneamente de formas tradicionais de controle mental, elas precisariam de orientação sobre como usar essa nova liberdade intelectual de forma construtiva. Liberdade de manipulação era apenas o primeiro passo. O segundo passo era aprender como usar essa liberdade para criar sociedades melhores, sistemas mais justos, formas de organização social que maximizassem tanto felicidade individual quanto progresso coletivo. E isso exigia muito mais do que simplesmente desmascarar mentiras. Exigia articular verdades positivas sobre natureza humana, cooperação social e o que realmente constituía uma vida bem vivida. Spinoza percebeu que precisava expandir sua obra muito além de simplesmente refutar o Apocalipse. Precisava desenvolver uma filosofia política completa, baseada em razão ao invés de medo, em cooperação ao invés de submissão, em crescimento ao invés de mera sobrevivência. Era um projeto ainda mais ambicioso do que desmascarar terror apocalíptico. Era nada menos que redesenhar os fundamentos conceituais da civilização humana. Mas conforme ele começou a trabalhar nessa filosofia política positiva, fez uma descoberta que o surpreendeu e entusiasmou profundamente. As mesmas técnicas de análise lógica que havia usado para provar que o Apocalipse era impossível, também podiam ser usadas para provar que certas formas de organização social eram mais racionais e efetivas do que outras. Ele podia aplicar matemática não apenas a questões metafísicas, mas a questões práticas de governança, economia, distribuição de recursos e organização social. E quando fazia isso, descobria que muitas instituições que as pessoas assumiam ser necessárias ou inevitáveis eram na verdade tão arbitrárias e questionáveis quanto doutrinas apocalípticas, hierarquias sociais baseadas em nascimento ao invés de mérito real. Sistemas econômicos que concentravam riqueza através de manipulação e exploração, ao invés de produção genuína de valor. Estruturas políticas que mantinham poder, através de divisão artificial e conflito manufactured, ao invés de representação genuína dos interesses da população. Sistemas legais que protegiam privilégios de elites,
ao invés de garantir justiça para todos. Instituições educacionais que ensinavam obediência ao invés de pensamento crítico. Tradições culturais que perpetuavam preconceitos ao invés de promover compreensão. Todos esses sistemas dependiam das mesmas táticas de manipulação mental que mantinham pessoas aterrorizadas pelo apocalipse. Todos usavam medo, ignorância e divisão artificial para manter populações subjugadas. E todos podiam ser desmascarados e substituídos usando a mesma metodologia que havia destruído a mentira apocalíptica. Spinoza percebeu que havia descoberto não apenas como libertar mentes humanas de uma mentira específica, mas como redesenhar sociedades inteiras, baseado em princípios racionais e evidência empírica. Era a oportunidade de catalisar não apenas uma revolução intelectual, mas uma transformação completa da civilização humana. Uma transformação que substituiria sistemas baseados em medo, manipulação e controle por sistemas baseados em razão, cooperação genuína e crescimento mútuo. Era a chance de criar o primeiro mundo verdadeiramente pós-apocalíptico. Não no sentido de vir depois do fim do mundo, mas no sentido de ter se libertado completamente do medo do fim do mundo e de todas as formas de controle mental que dependiam desse medo. 30 anos se passaram desde que Spinoza havia feito sua primeira descoberta devastadora sobre a impossibilidade lógica do Apocalipse. Era 1695, e ele estava sentado em seu estúdio expandido, agora uma pequena biblioteca, em uma propriedade nos arredores de Haia, que havia se tornado um centro informal de pesquisa filosófica frequentado por pensadores de toda a Europa, refletindo sobre como sua busca aparentemente acadêmica havia transformado não apenas sua própria vida, mas a trajetória inteira da consciência humana. O mundo havia mudado de formas que ele jamais poderia ter antecipado, naquela primeira noite quando questionou por que um Deus perfeito criaria algo que precisaria ser destruído. Mas as mudanças iam muito além do que até mesmo seus admiradores mais entusiastas haviam previsto 3 décadas antes. A metodologia de pensamento crítico que ele desenvolvera havia se espalhado tão completamente que agora era ensinada como disciplina fundamental em universidades de Londres a Moscou, de Estocolmo a Roma, de Paris a Praga. Uma geração inteira de estudantes estava crescendo com habilidades de análise lógica, que derivavam diretamente de seu trabalho original sobre profecias apocalípticas, mas que haviam evoluído muito além de suas aplicações iniciais. Esses jovens não apenas sabiam como identificar manipulação mental, eles haviam desenvolvido técnicas ainda mais sofisticadas para promover clareza de pensamento, cooperação racional e solução criativa de problemas. Governos em toda a Europa haviam começado a basear políticas em evidência empírica, ao invés de tradição religiosa não questionada. O conceito medieval de razão de Estado estava sendo substituído por evidência de Estado, a ideia revolucionária de que políticas públicas deveriam ser justificadas através de dados verificáveis e resultados mensuráveis, ao invés de simplesmente impostas através de autoridade tradicional. Isso havia resultado em melhorias dramáticas na qualidade de vida. Sistemas de saúde pública estavam sendo desenvolvidos baseados em observação científica de como doenças se espalhavam e como poderiam ser prevenidas. Sistemas educacionais estavam sendo redesenhados para ensinar pensamento crítico ao invés de memorização de dogmas. Até mesmo sistemas de justiça estavam sendo reformados para focar em evidência verificável ao invés de confissões obtidas através de tortura ou intimidação. Sistemas econômicos estavam sendo fundamentalmente reorganizados, baseado em princípios racionais, ao invés de hierarquias arbitrárias herdadas do feudalismo. Guildas mercantis medievais, que haviam controlado o comércio através de monopólios hereditários, estavam sendo substituídas por associações baseadas em competência real e contribuição para a sociedade. O próprio conceito de riqueza estava sendo redefinido. Ao invés de ser vista como acúmulo de recursos escassos, através de exploração de outros, riqueza estava sendo compreendida como criação de valor que beneficiava toda a sociedade.
Isso havia levado a inovações em agricultura, manufatura e comércio, que haviam aumentado dramaticamente a prosperidade geral. A própria ideia de que a autoridade devia ser justificada através de argumentos lógicos e evidência verificável, ao invés de simplesmente aceita com base em tradição ou intimidação, havia se tornado não apenas mainstream, mas fundamental para o funcionamento de qualquer sociedade que se considerasse civilizada. Era exatamente a revolução da consciência que Spinoza havia sonhado, mas amplificada muito além de suas expectativas mais otimistas. Mas conforme refletia sobre essas transformações monumentais durante suas caminhadas vespertinas pelos jardins que agora rodeavam sua propriedade, ele percebeu que a mudança mais profunda não era institucional ou política. Era fundamentalmente psicológica e existencial. Uma geração inteira havia crescido sem medo constante do fim do mundo, como força dominante, moldando suas decisões e limitando suas possibilidades. Crianças nascidas depois de 1670 nunca conheceram terror apocalíptico, como a ansiedade subjacente que havia caracterizado a experiência humana por milênios. Estavam se tornando adultos que abordavam problemas com otimismo racional ao invés de resignação desesperada, que viam obstáculos como quebra-cabeças interessantes a serem resolvidos ao invés de punições cósmicas a serem suportadas passivamente. Elas não desperdiçavam energia mental preciosa, se preparando para a destruição cósmica que nunca viria. Ao invés disso, investiam essa energia em criar, construir, melhorar, explorar possibilidades que gerações anteriores nunca haviam considerado, porque estavam obsessivamente focadas na sobrevivência de curto prazo e na preparação para julgamento post-mortem. Elas não viam a existência como um teste temporário e perigoso antes do verdadeiro julgamento após a morte. Viam a existência como uma oportunidade infinita para crescimento, descoberta, amor, criação e experiências cada vez mais profundas de beleza, conhecimento e significado. Era uma transformação fundamental na natureza da experiência humana que estava produzindo resultados que surpreendiam até mesmo Spinoza, que havia sido otimista sobre o potencial humano desde o início. Relatórios de médicos em múltiplas cidades mostravam que taxas de suicídio haviam despencado dramaticamente em sociedades que haviam abraçado princípios espinosistas. Quando pessoas paravam de acreditar que a vida era uma provação temporária antes de julgamento eterno, descobriam que a vida tinha valor intrínseco que valia a pena preservar e desenvolver. Violência doméstica estava diminuindo drasticamente. Quando maridos paravam de ver esposas como propriedade que deveria ser controlada para garantir salvação familiar, relacionamentos se tornavam partnerships baseadas em respeito mútuo e crescimento compartilhado. Crimes motivados por desespero existencial estavam se tornando estatisticamente raros. Quando pessoas acreditavam que tinham oportunidades infinitas para melhorar suas circunstâncias através de esforço racional, elas paravam de recorrer à violência desesperada como solução para problemas temporários. Ao mesmo tempo, taxas de inovação científica e artística estavam literalmente explodindo. Quando pessoas paravam de se preocupar com sobrevivência imaginária em mundos futuros, descobriam que tinham energia mental enorme para pursuits criativos no mundo presente. Invenções tecnológicas que haviam levado séculos para se desenvolver em períodos anteriores estavam sendo alcançadas em décadas. Melhorias em técnicas agrícolas que anteriormente eram transmitidas inalteradas através de gerações estavam sendo revolutionary a cada poucos anos. A arte estava florescendo em formas completamente novas que celebravam a vida ao invés de se preparar para a morte. Pintores estavam criando obras que capturavam a beleza da existência presente, ao invés de apenas ilustrar cenas de julgamento final. Músicos estavam compondo peças que expressavam alegria pela experiência humana, ao invés de apenas lamentações sobre pecado e punição. Literatura estava sendo revolucionada por autores que exploravam possibilidades infinitas de experiência humana, ao invés de simplesmente repetir advertências morais sobre comportamento apropriado para evitar condenação.
Mesmo relações interpessoais cotidianas estavam sendo transformadas de formas que Spinoza considerava profundamente comoventes. Quando pessoas paravam de ver outros seres humanos como competidores para a salvação escassa, começavam a vê-los como colaboradores na exploração infinita de possibilidades que a existência oferecia. Casamentos baseados em medo de solidão eterna ou pressão social para a conformidade estavam sendo substituídos por parcerias baseadas em entusiasmo compartilhado para crescimento mútuo e exploração conjunta de experiências significativas. Famílias baseadas em obrigação e pressão social estavam se tornando comunidades baseadas em afeto genuíno e apoio mútuo voluntário. Pais estavam criando filhos não para garantir que seguissem doutrinas específicas, mas para desenvolver ao máximo seu potencial individual para felicidade e contribuição. Amizades estavam se tornando mais profundas e significativas quando não eram limitadas por considerações sobre compatibilidade doutrinária, mas baseadas em afinidade intelectual, respeito mútuo e prazer compartilhado na companhia um do outro. Era uma transformação fundamental na natureza da experiência humana que estava criando formas de felicidade e realização que civilizações anteriores nunca haviam imaginado ser possível para grandes números de pessoas comuns. E Spinoza percebeu, conforme observava esses desenvolvimentos, através de correspondência com colaboradores e visitantes de toda a Europa, que isso era sua verdadeira contribuição para a história humana. Não havia simplesmente desmentido uma crença religiosa específica ou mesmo revolucionado metodologias de pensamento crítico, embora ambas fossem realizações significativas. Havia liberado o potencial fundamental da mente humana de limitações artificiais que haviam restringido a espécie por toda sua história registrada. Havia provado, através de demonstração empírica, que seres humanos eram capazes de muito mais do que sobrevivência ansiosa e esperança desesperada para recompensa póstuma. Eram capazes de felicidade racional, baseada em compreensão clara da realidade. Eram capazes de crescimento ilimitado através de aplicação disciplinada da razão a problemas práticos. Eram capazes de colaboração genuína, baseada em compreensão mútua e entusiasmo compartilhado para a exploração ao invés de terror compartilhado de destruição. Eram capazes de criar significado através de ação construtiva, ao invés de simplesmente buscar significado através de submissão a autoridades externas. Eram capazes de amar a existência em si, ao invés de meramente tolerar a existência, enquanto esperavam por algo melhor. Eram capazes de viver vidas que eram simultaneamente intelectualmente satisfatórias, emocionalmente ricas, esteticamente belas e eticamente admiráveis. Mas a descoberta que mais gratificava Spinoza, conforme ele entrava na década final de sua vida, era que sua metodologia havia se tornado completamente autossustentável e autoexpansiva. As pessoas não apenas não precisavam mais dele para identificar e resistir à manipulação mental. Elas haviam se tornado melhores nisso do que ele próprio havia sido no início. Haviam aprendido como fazer isso por si mesmas, com sofisticação que excedia até mesmo suas técnicas originais. E estavam ensinando essas habilidades a outras pessoas, que as refinavam e as passavam adiante para outros, em uma cadeia infinita de libertação intelectual que estava se tornando exponencialmente mais poderosa a cada geração. Estudantes em universidades estavam desenvolvendo novas aplicações de princípios espinosistas que ele nunca havia considerado. Artesãos estavam aplicando análise lógica para melhorar suas técnicas de formas que aumentavam tanto eficiência quanto beleza artística. Agricultores estavam usando observação racional para desenvolver métodos agrícolas que aumentavam rendimentos enquanto melhoravam a saúde do solo. Comerciantes estavam criando sistemas de comércio que beneficiavam todas as partes envolvidas, ao invés de explorar vantagens temporárias. Médicos estavam desenvolvendo tratamentos baseados em observação cuidadosa de resultados, ao invés de simplesmente repetir técnicas tradicionais. Até mesmo padres e ministros que haviam inicialmente resistido às ideias de Spinoza estavam encontrando formas de integrar pensamento crítico
com vida espiritual, de maneiras que aprofundavam, ao invés de diminuir experiências religiosas significativas. A revolução da consciência havia se tornado irreversível, não porque estava sendo imposta de cima por autoridades, mas porque estava sendo escolhida livremente por pessoas que haviam experimentado tanto terror fabricado quanto liberdade racional, e esmagadoramente preferiam liberdade. Era o que Spinoza sempre havia esperado, uma transformação baseada em escolha informada e benefícios demonstráveis, ao invés de coerção ou propaganda. Mais importante ainda, a metodologia estava sendo aplicada para áreas que Spinoza nunca havia antecipado quando começou seu trabalho com profecias apocalípticas. Médicos estavam usando análise spinozista para distinguir entre tratamentos baseados em evidência e tratamentos baseados em superstição, resultando em melhorias dramáticas em resultados de saúde. Engenheiros estavam aplicando metodologia lógica para criar pontes, edifícios e máquinas que eram tanto mais belas quanto mais funcionais que qualquer coisa que gerações anteriores haviam imaginado. Artistas estavam desenvolvendo novas formas de expressão que combinavam estrutura racional com poder emocional, de formas que criavam experiências de beleza que eram simultaneamente intelectualmente satisfatórias e emocionalmente esmagadoras. Até mesmo agricultores e artesãos que nunca haviam lido filosofia estavam intuitivamente aplicando princípios que haviam aprendido de outros que haviam sido influenciados por ideias spinozistas. A revolução havia se tornado não apenas intelectual, mas prática, estética e existencial. Estava afetando todos os aspectos da experiência humana, de formas que estavam tornando a vida não apenas mais racional, mas mais bela, mais significativa e mais prazerosa. Conforme o sol se punha sobre Raia naquela noite de 1695, Spinoza pegou papel e tinta pela última vez para fazer uma adição final ao trabalho de sua vida. Ele escreveu: "Hoje marca 30 anos desde que questionei pela primeira vez se um Deus perfeito criaria algo que precisaria ser destruído. Essa pergunta simples me levou a descobrir que o Apocalipse é logicamente impossível. Mas, mais importante, isso me levou a descobrir que os seres humanos são capazes de infinitamente mais do que lhes foi permitido acreditar. O maior apocalipse não é o fim do mundo, é o fim do medo do fim do mundo, porque quando os seres humanos param de temer destruição que nunca virá, eles finalmente se tornam livres para criar a vida que sempre foi possível. A verdade sobre o apocalipse não é que ele será prevenido, é que ele nunca foi possível. E compreender isso não é apenas libertação intelectual, é o nascimento de uma nova forma de ser humano, uma forma baseada em amor pela existência ao invés de terror da não existência, uma forma baseada em construção ao invés de mera sobrevivência, uma forma baseada na certeza de que o universo é nossa casa eterna, não nossa prisão temporária. Mas aprendi que mesmo isso não é meu verdadeiro legado. Meu verdadeiro legado não são argumentos contra uma mentira específica, mas uma metodologia para identificar e rejeitar todas as mentiras que limitam o potencial humano. Nos últimos 30 anos, observei essa metodologia se espalhar pelo mundo e evoluir de formas que nunca imaginei. Vi ela sendo aplicada à medicina, agricultura, arte, engenharia, governo, educação e incontáveis outras áreas da atividade humana. Vi ela criar formas de felicidade, beleza e realização que gerações anteriores nunca sonharam serem possíveis. E vi ela se tornar autossustentável e autoexpansiva de uma forma que garante que sua influência continuará crescendo muito depois de minha morte. Isso é o que espero que seja lembrado. Não que desaprovei uma superstição particular, mas que ajudei a demonstrar que a razão humana é poderosa o suficiente para superar qualquer forma de limitação mental que nos impeça de alcançar nosso potencial completo. Use essa metodologia, ensine essa metodologia, melhore essa metodologia e nunca permita que alguém use medo fabricado para controlar sua mente novamente. Porque você é parte de uma espécie infinitamente criativa, vivendo em um universo infinitamente abundante. E uma vez que você verdadeiramente compreende isso, você se torna incapaz de ser controlado
por qualquer forma de terror artificial. Você se torna capaz de criar significado através de suas próprias ações, ao invés de esperar encontrar significado através de submissão a outros. Você se torna capaz de amar a existência em si, ao invés de meramente tolerar a existência enquanto espera por algo melhor. Você se torna capaz de colaborar com outros para criar formas de beleza, conhecimento e felicidade que excedem qualquer coisa que qualquer geração anterior alcançou. A revolução da consciência está completa. O que você faz com sua liberdade depende apenas de você. E baseado no que observei ao longo desses 30 anos, estou confiante de que o que você fará com essa liberdade excederá até mesmo minhas expectativas mais otimistas. O futuro pertence a mentes que são livres. E graças ao trabalho que fizemos juntos, existem agora mais mentes livres no mundo do que jamais existiram na história humana. Cada pessoa que aprende a pensar criticamente liberta não apenas a si mesma, mas contribui para a libertação de incontáveis outras através do exemplo, do ensino e da criação de uma cultura onde pensamento livre é valorizado e protegido. O Apocalipse está morto e a humanidade está finalmente viva. Viva não no sentido de meramente existir, mas no sentido de florescer, crescer, criar, amar, descobrir e experimentar a alegria que vem de compreender e abraçar plenamente o milagre extraordinário que é a existência consciente em um universo infinitamente belo e complexo. Este é meu presente final para o mundo. A certeza de que você é livre, de que o universo é seu lar, de que não há limite para o que você pode alcançar quando sua mente está liberta do medo artificial e de que a vida é uma aventura infinita de descoberta e criação, ao invés de uma provação temporária a ser endured. Use essa liberdade bem. Você a merece, e o mundo merece o que você criará com ela. Spinoza colocou a pena de lado e sorriu. Sua jornada para destruir a maior mentira da história humana estava finalmente completa. E a verdade que havia substituído essa mentira era mais bela, mais libertadora e mais poderosa do que até mesmo ele havia imaginado quando começou. Do lado de fora de sua janela, ele podia ver jovens caminhando pelas ruas de Raya, pessoas que haviam crescido sem medo do apocalipse, que abordavam a vida com confiança e curiosidade, ao invés de terror e resignação. Eles eram prova viva de que seu trabalho havia sido bem-sucedido, além de seus sonhos mais ambiciosos. O apocalipse estava morto, e a humanidade estava finalmente viva.